agora, Jesus e o Logos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos, começando na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e hoje vamos falar com o Dr. Aldenis Leite sobre um sentimento que talvez você que está nos acompanhando agora já sentiu, ou talvez até esteja sentindo neste exato momento, que é a raiva. Como é que a gente pode controlar e agir sobre a raiva, ou melhor, como é que a gente pode gerenciar essa emoção na nossa vida, e a gente vai conversar mais sobre isso. Então, trago aqui no programa Jesus e o Logos de hoje, Dr. Aldenis Leite, seja muito bem-vindo. Valeu, Júlio, bom dia. Bom dia a todos aqueles amigos e amigas que sempre estão conosco, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã. Sejam vocês também muito bem-vindos e vamos falar sobre um tema palpitante, raiva. Quem não sente isso? Enfim, vamos lidar com essa questão hoje ao longo do programa. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Com certeza vai ser muito interessante, principalmente porque vai ter a participação do público que nos acompanha e que já vai poder até responder, na verdade, trazer para a gente as suas considerações. Qual é a sua dificuldade na hora de lidar com a raiva? Manda nos comentários lá no YouTube, RBN TV MM. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, só pesquisar RBN TV MM, você encontra o canal de YouTube e essa transmissão ao vivo. Você também pode mandar um WhatsApp para o número que eu vou te falar agora, que é o 11 99643 3827. Mande aí a sua resposta. Qual a sua dificuldade na hora de lidar com a raiva? Claro, se você tiver também uma pergunta sobre raiva, pode trazer no programa de hoje, que o Dr. Aldenis vai responder, a gente vai conversar sobre isso. Doutor, acho que é legal a gente começar esse programa dando um exemplo clássico, trazendo uma metáfora, para que as pessoas entendam o que é essa raiva e o que ela pode gerar de consequências na nossa vida. Tem um personagem das histórias em quadrinhos que talvez seja a personificação da raiva. Conta pra gente que personagem que é esse, doutor, e por que ele toma ali atitudes tão drásticas quando está tomado pela raiva. Então, nós estávamos conversando há pouco aqui até nos bastidores, falando sobre o Incrível Hulk, né? Aliás, teve se eu não me engano, uma trilogia mais recente desse filme, né? Mas houve uma série que é do meu tempo, lá quando eu era bem mais jovem, e que era, se eu não me engano, o Lu Ferrigno que fazia aquele papel, e tinha o doutor David Brenner, né, que era um homem pacato, era um cientista, um médico, trabalhava em um laboratório, tentando fazer descobertas em prol da humanidade, um humanitarista, e de repente sofreu uma lesão muito grave do ponto de vista orgânico, em função de uma alta carga de eletricidade nos aparelhos que ele utilizava, e teve um grave problema, e as células sofriam uma metamorfose molecular. E ele se transformava naquele homem gigantesco, de cor verde, irado, né? Que ele ficou como o Incrível Hulk, passou uma série longa sobre isso, aliás, sensacional, uma série muito interessante, muito leve da gente aproveitar, e sem nenhum tipo de violência concreta, enfim. Na verdade, era uma metáfora, mostrando que uma criatura comum, pacata, né? Um homem saudável, que tinha sentimentos de bondade, sentimentos humanitários, repentinamente, com uma contrariedade, ou seja, as pessoas o provocavam, instigavam, alguém o empurrava, e ele dizia, olha, por favor, não faça isso. De repente, ele se transformava naquele monstro verde, mostrando que não suportava, em algum momento,
as agressões, as situações limite, muito parecido com o que acontece conosco. E um aspecto importante é, o que foi que ele fez? Isso, às vezes, a gente passa despercebido para nós. Mas o que foi que ele fez para lidar com a raiva, isto é, com o Hulk? O que ele fez? Adotou algumas estratégias prejudiciais que nós adotamos. Por exemplo, ele abandonou a medicina. Ficou como um andarilho. Engraçado. Quando a gente tem raiva, aparece um outro sentimento junto com muita frequência, que é a culpa por sentir raiva. E o que a gente faz? Abandona as pessoas, se distancia dos outros, começa a imaginar que é incapaz, que não consegue viver em sociedade, que não consegue ter amigos, ele começa a se punir, abandona a profissão, deixa de fazer coisas positivas. Olha quanta disfunção ligada à manifestação da raiva. Então, o Incrível Hulk é o protótipo ali, do ponto de vista metafórico, de como nós nos conduzimos mediante o aparecimento dessa emoção que nos assusta a todos. A gente vê muito isso, eu mesmo vejo com algumas pessoas que conversam comigo e dizem assim: nossa, às vezes nem eu me conheço. Quando eu olho, eu já estou explodindo. Olha aí a manifestação, entre aspas, do Incrível Hulk. Vem tudo bem, ajudando, trabalhando, conviver, de repente, uma notícia, uma contrariedade, uma discordância, abre o canal para aquele monstro verde nosso aparecer. E eu até queria comentar, doutor, que essa questão, esse canal que a gente abre muitas vezes, e que acontece com o Hulk, acho que é uma metáfora muito boa para a gente trazer no programa de hoje, é que é uma coisa que é interna e que não tem controle. Como eu disse no início do programa, né? Até corrigi ele, falei, opa, controle? Não. É gerenciar essa emoção que é a raiva, porque não tem um botão em nós, assim como não tinha nem no Hulk, que era um super-herói, para desligar a raiva, a reação, que é uma reação do corpo. Então, acho que esse já é um primeiro aspecto aqui que a gente pode identificar e quem está nos acompanhando vai também lembrar de algum momento que sentiu raiva e parecia que tinha alguma coisa dentro de você te impulsionando a tomar alguma atitude drástica, como essas que o Incrível Hulk tomava, né? Exatamente. E é importante a gente mencionar aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, para tomarem ciência dessa emoção e também ter consciência do que acontece interiormente, raiva e medo, essas duas emoções, elas são emoções completamente primárias. É inevitável querer não sentir raiva, não tem como desejar, eu não quero me sentir assim, lamento, não é possível. O que é possível é aprender com o que se sente. Isso sim, porque sentimento não se discute. Não tem como eu não quero sentir medo, não tem possibilidade. Não quero sentir raiva, não há a menor possibilidade. Então, esses dois sentimentos, eles são básicos da esfera animal como preservação da espécie. O medo, que nos faz recuar, a raiva, que de uma certa forma nos faz lutar. Esses dois sentimentos são básicos para a preservação da espécie. Isso quer dizer o seguinte: vamos colocar aqui do ponto de vista, um conceito espírita. Deus permite. Isso é que precisa ficar na cabeça da gente. Porque foi ele que nos deu. Ele não concorda com o comportamento violento em decorrência da raiva, não. Mas a raiva como percepção de uma violação de valores? Claro, sem dúvida que sim. Então, Deus permite e nos transferiu esse recurso, essa ferramenta para a preservação, para a conservação da espécie. Então, são sentimentos normais. Agora, como nós vamos trabalhar com eles? Isso vamos, então, debater aqui no decorrer do tempo que nós temos.
Muito bem, vamos falar sobre isso então. A gente está aqui com algumas participações no nosso YouTube, estamos pela transmissão ao vivo, o pessoal que nos acompanha pelo site da TV Mundo Maior e também pelo aplicativo. A Elaine Stroder está aqui conosco, bom dia a todos, uma excelente quinta-feira. Ela que é da Vila Carrão, São Paulo. Também a Celi Santos, bom dia meninos, bom dia a todos. Sou fã desse programa, pois tem me ajudado muito. Abraço. Celi, se você tiver passado por algum episódio de raiva, pode até compartilhar aqui com a gente, de repente a gente comenta também sobre o que você nos traz e tira as suas dúvidas. E o Adriano Neto falou, tenho total falta de controle desse sentimento, a ponto de desrespeitar pessoas amadas e me sinto destruído por isso. É muito comum que aconteça isso, né, doutor? Que esse impulso da raiva faça a gente tomar alguma atitude que seja drástica, que muitas vezes a gente não tomaria em uma situação normal e que depois traz o arrependimento e a culpa. Como que a gente pode lidar com isso, doutor? Olha, esse depoimento dele é fantástico, né? Isso mostra, em primeiro lugar, a capacidade de reconhecer isso, a humildade de poder admitir isso. Isso já é um avanço considerável. Porque, frequentemente, costumamos dizer assim: pois é, mas os outros me perseguem. Se as pessoas fossem mais compreensivas, eu não ficaria assim. Parece que temos que adotar medidas no sentido de que os outros mudem conosco. E esse é um engano que ninguém pode fazer isso. Então, a nossa tarefa é nós nos equiparmos de condições para lidar com essa situação, entendendo a maneira como pensamos, como percebemos a situação, e se tivermos razão, o que acontece muitas vezes, de que maneira reivindicar aquilo de que necessitamos, como solicitar a recuperação dos valores que acreditamos e que foram violados por outras pessoas. Tudo isso faz parte do equipamento que devemos ter para regular, para administrar, gerenciar a raiva. Então, algumas ferramentas são fundamentais. E eu trago aqui pequenos itens para a gente abrir aqui para debater, inclusive com você, que pode aqui deixar sua opinião, escrever para a gente, e eu e o Júlio vamos comentando e vamos conversando aqui. Primeiro ponto, muito importante: as situações não são tão marcantes no sentido do nosso humor quanto a maneira com que percebemos essas situações. Portanto, a raiva, já trago aqui o primeiro conceito importante: a raiva vem, sobretudo, da maneira como nós percebemos a ligação que tivemos com os outros e a violação destes aos nossos valores. Essa percepção que temos, esse senso de injustiça, esse tamanho gigantesco de agressão, violação, é que proporciona a nossa carga ou a força emocional da raiva, e não tanto o que propriamente aconteceu. Isso quer dizer que, quando examinamos, pausamos um pouco e fazemos uma avaliação interior de como estamos nos sentindo, que força tem esse sentimento, que significado tem esse sentimento, e o significado é a forma como percebemos o que nos aconteceu. Quando fazemos esse estudo cuidadoso, criamos o hábito de fazer isso, começamos a gerenciar melhor esse sentimento. Então, esse é um dos passos importantes que devemos ter. Perceber de que maneira estamos pensando sobre isso. Então, essa é uma forma importante de lidarmos com a raiva. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, bem breve, para a gente debater aqui a respeito disso. Você está no trânsito, está dirigindo e alguém corta a sua frente bruscamente, quase provocando algum acidente.
você freia rápido e, de repente, fica tomado de ira, emparelha com aquele carro, baixa o seu vidro e diz verdadeiros impropérios, palavras duras, palavrões na direção daquela pessoa. O que foi que aconteceu? Será que a situação é proporcional ao modo como você se comportou? Será que a raiva teve uma carga muito intensa, muito soberana, muito excessiva em relação àquela situação? Certamente. Fazer dessa forma como você agiu é desproporcional à situação. E aí fica a ideia: o que passou pela sua cabeça naquele momento em que ele cortou você? Talvez você tenha pensado assim: é inadmissível que uma pessoa faça isso comigo. Quem ele pensa que é para agir assim? É um irresponsável. Começamos, então, a rotular aquela situação e aquela pessoa de um jeito compatível com a nossa carga emocional, não com relação à situação. E quando aprendemos a gerenciar isso, olhar para nós, desse modo, eu não estou exagerando, é para tanto realmente? Eu não estou perdendo o controle nesse momento? Não é isso que eu tenho que examinar em mim antes de tomar uma atitude? Quando fazemos esse estudo, regulamos gradativamente esse sentimento. Muito bom, doutor. Até porque pegando o gancho com esse exemplo, a gente vai lembrar de uma situação que todos nós já passamos, que é quando essa raiva ela está associada, e muitas vezes isso acontece, a algo que uma outra pessoa fez para nós. E aquilo gera uma raiva. Fez ou deixou de fazer. Às vezes é isso também. Então você esperava, por exemplo, né, em família, você esperava que a pessoa que mora com você, levasse o lixo para fora de casa, e aquela sacola de lixo está lá na cozinha, esperando para ser levado, e não é levado. E aí começa a subir aquela raiva, aquele sentimento, aquele negócio, e você já começa a rotular a pessoa. Achei muito interessante o exemplo, doutor, que você trouxe do trânsito, porque a gente rotula a pessoa. É um irresponsável, é isso, é aquilo. Isso vai gerando ainda mais raiva e a gente vai e solta na pessoa todo esse ódio, muitas vezes. Isso pode acontecer em casa, isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer em várias situações. Agora, a gente também tem consciência de que não dá para mudar a pessoa. Tomou uma fechada no trânsito. Não tem como você ir lá e mudar essa pessoa para que ela nunca mais dê uma fechada no trânsito. Às vezes ela nem te viu, né? Aí a gente já começa a falar um pouco sobre até um olhar mais empático para as situações que estão ao nosso redor. Agora, o que que a gente faz então em relação a isso, doutor? Porque se a gente aponta que o outro é a causa da nossa raiva e a gente não pode lidar com o outro, a gente pode lidar com o quê? O que que sobra para nós, para que a gente possa lidar com essa raiva que surge? É uma boa pergunta essa. Então, olha que interessante. O que a gente pode fazer quando descobrimos que perdemos frequentemente o controle? Alguém comentou aí, um companheiro que está nos assistindo, disse: olha, eu perco o controle às vezes com a minha família, às vezes fico mais exaltado, eu reconheço isso, né? Mostrou-se ali consciente disso, que é um passo importante. É muito honesto poder dizer isso. Então, como é que a gente deve agir, já que temos o conhecimento de que eu me descontrolo com facilidade, eu perco o controle fácil, então eu tenho que me preparar para lidar com isso. De que forma? Primeira coisa importante, reconhecer os primeiros sinais de que estamos entrando em um sentimento forte de raiva. Isso é possível. Claro que com a prática, porque a raiva ela vem rápido, nós sabemos disso. Alguém chega e diz assim: nossa, você é um saco, que coisa, um exemplo. No dia a dia, uma frase comum: nossa, como você é chato. Na hora que a pessoa diz isso, é quase instantâneo. Muitas pessoas são tomadas de raiva. E aí, entre aspas, ficam cegas. É como se a razão acabasse. Faz sentido.
A gente não raciocina corretamente. O que a gente tem que fazer? Treinar. Temos que praticar, antever e anteceder o evento e nos preparar para isso. Portanto, o primeiro item é identificar os primeiros sinais de raiva, tensão muscular, aquela inquietação, aquela queimação no peito que às vezes vem, aquele calor no rosto que vai tomando conta da gente. Quando isso acontecer, isso é um exercício, devemos logo indicar lá dentro de nós a sinalização disso. Não estou indo bem. A pessoa está me provocando, ou eu estou percebendo uma provocação e já não estou ficando bem. Meus músculos estão tensos, está dando uma dor no meu ombro, meu pescoço está ficando travado, doloroso, eu estou ficando quente, eu estou percebendo uma tensão forte na musculatura. Então, sinais físicos e emocionais da manifestação da raiva. Isto é uma prática que temos que começar a perceber. Segunda coisa importante, quando sabemos que um evento vai acontecer, por exemplo, eu vou chegar em casa e eu estou atrasado meia hora. Minha mulher vai discutir comigo. Ela vai chegar lá e vai dizer assim, nossa, você não se importa, e eu vou ficar já nervoso. Como eu lido com isso? Vamos antecipar a avaliação. Se isso acontecer, eu vou respirar calmamente e vou argumentar com base no equilíbrio sobre o que aconteceu. E vou pedir a ela para que tenhamos equilíbrio naquele momento no nosso diálogo. Não levantemos a voz um para o outro, como exercício. E vou argumentar assertivamente, de forma equilibrada, sobre o que aconteceu. Então, eu me preparo para o ambiente. Então, essas duas maneiras são essenciais. Fica, então, a dica aqui. Primeiro, você que já sabe que fica raivoso, identifique o que sinaliza o aparecimento da sua raiva. É uma tensão muscular? É um calor no rosto? Você fica vermelho? Começa a doer o peito? Começa a vir aquela inquietação? Você fica pronto, parece que vai lutar? Identifique isso para que você possa dizer em seguida, vamos dar um tempo, não é o momento de falarmos sobre isso. Me dê alguns minutos e dê um tempo. Isso é sábio. Não é que você está fugindo, você não é covarde em fazer, tem que ser na hora. Não tem que ser. Dê uma pausa, peça um tempo, identifique essas manifestações e diga, não é o momento para conversarmos, me dê 5 minutos, 10 minutos, ou então, mais tarde falamos sobre isso à tarde, não agora, porque você vai num outro momento para conversar. E se prepara para dialogar com equilíbrio. E a outra forma é, prepare-se antes para o evento. Eu vou ter uma conversa difícil com a minha mulher, com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe. Eu vou ter uma conversa difícil com a minha filha que chegou tarde ontem, fora do horário, não seguiu o que eu orientei. Eu vou ter que conversar com ela. Não faça isso naquele momento. Prepare-se e prepare um bom argumento, uma coisa saudável para dizer e vá reivindicando um diálogo de equilíbrio. Então, dessa maneira, a gente se prepara para lidar com momentos difíceis que podem promover o sentimento da raiva. Exatamente, doutor. E tem mais pessoas participando aqui com a gente, já mandando outras dúvidas em relação à raiva. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Aqui tem a participação da Mônica, que está com a gente pelo YouTube, RBN TVMM. Também a Sandra Cunha mandando o seu bom dia, gratidão sempre. Ela é de São Paulo, capital. Você que está aí pelo YouTube, independente do canal que você esteja, tem um botão aqui embaixo que é o botão de compartilhar. Você clicar nesse botão, você vai poder compartilhar esse programa, o link desse canal do YouTube, para muitas pessoas, para as pessoas que talvez estejam passando por situações de raiva e precisem ouvir um pouco mais sobre isso. Então,
clica aqui em compartilhar, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, manda pelo Instagram, para onde você quiser e traga mais pessoas para conhecer sobre esse assunto que é tão importante. E tem também aqui o joinha. Você já conhece o joinha, ele já é muito conhecido aqui das redes sociais. É a curtida. Quanto mais pessoas clicarem ali em curtir, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, é positivo, é bacana, o público está gostando e ele vai mostrar este vídeo para mais pessoas. Então, compartilhe esta transmissão e também curta para que mais pessoas possam estar conosco no dia de hoje. Eu quero trazer agora, doutor, o nosso quadro Me Ajuda, Doutor, que nós recebemos duas perguntas bastante interessantes e que vão ajudar a entender melhor sobre como lidar com a raiva. Então vamos de quadro Me Ajuda, Doutor. Me ajuda, doutor. A primeira pergunta, então, é da Cibele Mendonça, de Campinas, e diz o seguinte: sempre fui uma pessoa calma e tranquila, mas de uns tempos para cá, tudo me irrita. Tenho picos de explosão. Não sei o que está acontecendo comigo. O que pode estar acontecendo com a Cibele Mendonça, doutora Aldenice? Provavelmente uma coisa que acontece com quase todos nós. Existem duas estratégias para lidar com as nossas emoções que são muito disfuncionais. A primeira é: eu evito emoções, eu evito sentir. Por quê? Porque isso me perturba, isso me incomoda, dói, e eu não quero ter contato com isso, então eu deixo para lá. Ou a segunda forma, que é a oposta, eu sinto tudo e vou para cima com violência. Todo dia estou brigando, todo dia estou reclamando, uma toalha fora do lugar e eu já estou explodindo, uma camisa que está ali pendurada de forma errada, eu já estou explodindo, o almoço atrasou, eu já estou nervoso porque estou com pressa, eu ataco, são duas formas completamente inadequadas, prejudiciais de lidar com as emoções. Provavelmente é o que acontece aí. É uma pessoa sempre calma. Eu fico pensando como será viver sempre calmo. Eu não conheço muito. Mas, enfim, estou sempre calma, sempre tranquila. É impossível isso. As emoções variam. Então, está me parecendo que é uma pessoa que lida com as emoções de modo a não reivindicar, não expressar de maneira assertiva, cuidadosa, sensata, aquilo de que ela precisa. Então, ela não é capaz de dizer não, provavelmente. Ela não é capaz de dizer: olha, eu não gostei disso que você me fez, eu gostaria que não acontecesse mais, isso me machucou, isso me feriu. Ela não é capaz. Talvez seja alguém que vá deixando, até que a panela de pressão explode, a tampa não suporta o que está sendo cozido ali dentro. E aí vai para o teto. É o que acontece. Então é necessário, como disse o Júlio no começo, aprender a gerenciar essas emoções. De que maneira? Aceitar essas emoções, primeiramente, como normais. Isto é normal. Fundamental entender isso. Eu não posso ficar magoado porque isso parece que é uma imperfeição moral. Onde isso está escrito? Claro que pode. Eu senti um pouco de inveja, isso me fez tão mal, eu não sei por quê. Alguém já viu um hipopótamo sentir inveja do outro? Não. Só quem pode sentir inveja é o ser humano. É uma emoção humana, diferenciada. Claro que pode. O que você precisa saber é como se comportar com isso, tirar proveito desse sentimento no sentido de aprendizado. Agora, sentir, claro que pode. Então, normalizar essas emoções. E, por sua vez, quando necessário, reivindicar, ser honesto, abrir o coração. Olha,
do modo como você fala comigo, isso me machuca. Por favor, não faça isso, eu não gosto. Isso me incomoda. Eu gostaria que você abordasse comigo as coisas de uma outra maneira, mais equilibrada. Quando a gente não reivindica, vai acumulando, acumulando, e acontece com a Cibele. Pum, explode tudo, e aí ela passa para o outro lado. Agride, perde a paciência, qualquer palavrinha é uma explosão, porque a gente não gerencia corretamente. Então, precisamos regular essas emoções exprimindo aquilo de que temos necessidade. Agora, a gente tem uma outra pergunta aqui que talvez seja uma situação, doutor, que muitas pessoas passaram por conta da pandemia. Vamos colocar aqui na tela a segunda pergunta do quadro Me Ajuda, Doutor. Me ajuda, doutor. Essa é a pergunta que veio da Elizabeth Ferreira, de Jundiaí, que diz: Sou casada há 3 anos e, ultimamente, devido à pandemia, eu e meu esposo estamos trabalhando em casa e esta convivência tem nos feito muito mal. Estamos sempre irritados um com o outro e brigamos demais. Percebo que esse estresse entre nós tem prejudicado a nossa relação. Essa foi uma vivência muito comum, né, doutor? Principalmente na pandemia, galera 24 horas vivendo juntos. Não sei se o povo conseguiu se entender muito bem, não. O que que a gente poderia trazer para nossa amiga? É verdade, viu? Isso vem acontecendo consideravelmente, né? E o curioso é que a gente tem percebido, de fato, por exemplo, que a taxa de divórcio aumentou nesse período também, né? As separações, as brigas, pessoas que se desentenderam, às vezes saíram de casa. A gente tem percebido isso, porque está difícil estabelecer uma convivência com mais harmonia, com mais equilíbrio, o que é compreensível. Nós somos todos seres aprendizes. Nós não sabemos lidar ainda tão bem com as emoções. Nós estamos em desenvolvimento emocional. É claro que, mudando o rumo das coisas, mudando o ambiente, a gente saía, passava o tempo fora, voltava para casa de noite. Olha como era mais fácil. Agora não. Agora nós estamos tirando completamente a máscara interior e colocando uma fora, né? Andamos de máscara por fora e por dentro estamos soltando a máscara e mostrando nossas inquietações, nossas inclinações que ainda são prejudiciais. É a realidade. E isso fez com que nós nos descobríssemos um pouco. Qual é, então, a mensagem que eu posso dizer aqui num contexto bem rápido e produtivo? O que está acontecendo é, você está se conhecendo. O problema nunca é o outro. Isso com certeza. Embora você possa ter razão. Quando somos abusados, por exemplo, fisicamente, é claro que o outro teve um problema grave em relação a nós. Foi injusto, mas sempre será a nossa maneira de agir que mais importa. Como vamos nos conduzir, o que vamos pensar a respeito, o que vamos avaliar sobre nós, sobre o outro, isso só depende da gente. Então, o que mais importa nesse momento é a nossa autoavaliação, o nosso estudo interior do que está acontecendo. Então, isso que está acontecendo, essa briga, essa discordância, é o retrato de como você se encontra, você pessoalmente. Então, faça uma avaliação e tente estabelecer um contato mais assertivo. Revele o que incomoda, mas revele de uma maneira correta. Não diga, você me perturba, você me atrapalha, você não me entende. Esse você é um problema. Você deve usar afirmações do tipo eu não gosto quando você fala assim comigo, eu me sinto mal com essa atitude, eu gostaria que nos entendêssemos mais. Use o eu e não o tu o tempo inteiro, porque isso provoca desarmonia. Você não entende, você não compreende, você é desastrado, isso não ajuda, porque isso agride o outro. Então, dialogue de uma forma mais assertiva, estabeleça um contato, um diálogo, sentem-se e dialoguem de modo a expressar, olha, eu estou sofrendo por isso, eu estou me sentindo mal por isso,
como você pode me ajudar e veja como eu posso ajudar você a fim de que nós nos entendamos melhor. Olha como muda. E muita gente acha que isso é covardia. Não, mas eu não posso dar o braço a torcer. Mas não tem o menor sentido. Ao contrário, é sabedoria agir desse jeito, sendo mais assertivo, sendo mais compreensível, abrindo espaço para o outro falar. Exercite isso e você verá a mudança. Chegaram algumas perguntas aqui bem interessantes, doutor. Acho que vão complementar bem, inclusive, esta última participação, que foi a participação falando sobre relacionamentos familiares, pandemia, enfim. Então, eu vou trazer aqui. Uma pergunta chegou pelo nosso WhatsApp, que é da Dilceleda, lá de Mogi. E ela disse o seguinte: Bom dia, doutor. Eu tenho raiva. Com isso, eu estou tendo problemas no fígado. As pequenas raivas que a gente sente no dia a dia podem causar problemas físicos? Achei interessante a pergunta aqui da Dilceleda, porque a raiva, como a gente comentou no início do programa, essa emoção que vem de dentro, parece que dá um calor, assim, uma coisa, um negócio, e a gente muitas vezes coloca para fora através de gestos, de palavras ou mesmo de pensamentos. Mas também muitas pessoas têm um reflexo no próprio corpo. E aí a Dilceleda, que é de Mogi, falou que no caso dela é no fígado. Isso é uma consequência da raiva, doutor? Sem dúvida. Não há a menor dúvida. Isso é explicado do ponto de vista biológico, não precisamos nem ir para o campo espiritual, embora haja um vínculo naturalmente. Somos espíritos imortais, estamos a caminho de um desenvolvimento e aquilo que o espírito produz, que é a emoção é da natureza espiritual, o efeito é biológico, mas a nascente é espiritual. É claro que se transforma num evento psicossomático, sempre. Então, a raiva, pelos efeitos biológicos que ela produz, liberação de adrenalina, noradrenalina, hormônios, portanto, que se vinculam a outros fatores estressores biológicos no organismo, atingindo o campo celular, aumenta a acidez do estômago, altera as enzimas do ponto de vista hepático ou do fígado, mexe com uma série de situações que promovem, por exemplo, coagulação sanguínea, disfunção da circulação, provocando AVC, infarto agudo do miocárdio, elevação da pressão arterial devido à constrição da vasculatura sistêmica do corpo inteiro, enfim. Claro que interfere diretamente. Então, um dos fenômenos que nos faz gerenciar essa emoção, não deixar, eu não quero mais sentir, isso não pode. Já falamos, não tem como. Mas gerenciar isso é muito saudável, até como efeito biológico. Então, ela tem razão. Cada um de nós tem um órgão vulnerável. É muito comum. A pessoa fala, olha, comigo é a enxaqueca. Nossa, enxaqueca, órgão vulnerável. Comigo, depois que eu como, eu fico ali empanturrado, minha barriga expande. Geralmente eu não me sinto bem. A parte do trato gastrointestinal. O outro tem, olha, no dia a dia eu começo a doer toda a musculatura. Quando chega a tarde no trabalho, eu já estou travado na musculatura. Sistema músculo-esquelético naquele. Todo mundo tem uma área vulnerável. E tem a ver, portanto, com emoções. Estresse, tensão, nervosismo, raiva, medo, culpa. Interfere diretamente no órgão ou no sistema vulnerável. Então, ela tem toda a razão, isso acontece. Agora a Mônica, que está participando com a gente lá no YouTube RBN TVMM, doutor, ela traz um outro aspecto. Então a gente falou aqui da Dilceleda no aspecto físico. A Mônica traz um aspecto que a gente pode entender como um aspecto moral em relação à raiva. Ela perguntou o seguinte: a dificuldade de gerenciar a raiva pode estar ligada ao orgulho? Achei muito interessante a pergunta da Mônica. Eu também achei bastante interessante. E eu peço licença para fazer um adendo em relação a isso. O Espiritismo, de fato, promove
um alerta a todos nós para vencermos o egoísmo e o seu ramo principal, como está escrito lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o braço cardinal do egoísmo é o orgulho. Entretanto, temos que tirar as proporções em relação a isso, porque nós não devemos nos rotular. Então, onde é que eu quero chegar com isso do ponto de vista psicológico? Quando eu digo assim, eu não sei gerenciar a minha raiva. Às vezes eu explodo, às vezes eu solto uma palavra ofensiva. Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Isso é rótulo. E o rótulo nunca será produtivo, porque ninguém é alguma coisa. Não existe a pessoa, esse é mentiroso, esse é falso. Isso não existe. O comportamento, sim, você mentiu, você não usou da verdade comigo, você não falou com honestidade, isso sim. Comportamento. Agora, a pessoa ser alguma coisa, não. Então, cuidado com o rótulo. Falta ou dificuldade de gerenciar a raiva é somente uma necessidade de criar algumas habilidades que você não tem ainda. Apenas isso. Não quer dizer que você é orgulhosa, que você é egoísta. Elimine o rótulo. Pense o seguinte: eu tenho dificuldade de constituir algumas habilidades de gerenciar a minha raiva. Então, eu vou pedir ajuda. Eu vou no psicólogo, ou eu vou ler um pouco mais sobre isso, ou eu vou praticar. Se não for uma coisa tão intensa, eu mesmo vou tentar praticar, vou tentar equilibrar essa emoção, ir com mais calma, praticar, exercitar isso. Mas não se rotule dizendo que eu não gerencio bem minha raiva porque eu sou orgulhosa, tudo me toca. Cuidado com o rótulo. É uma falta de habilidade que é necessário adquirir. Assim fica melhor de ver e de alcançar aquilo que você deseja. Muito bom, doutor. E essa pergunta da Mônica realmente ela faz a gente ampliar o entendimento sobre a raiva, sai só do aspecto físico, até situacional, e traz para uma questão moral, como é que nós estamos lidando, e quais são as nossas dificuldades morais em relação às pessoas e que podem gerar essa raiva. Algumas outras participações aqui com a gente, a Ana Castilho e a Sueli Preto, lá pelo YouTube RBN TVMM, a galera tá curtindo mesmo, hein? Falei ali pro pessoal dar o joinha, deu certo, pode ainda compartilhar, porque essa transmissão vai ficar disponível para você assistir quantas vezes quiser. A doutora Denise deu várias dicas ao longo do programa como um todo, então se você chegou na metade não tem problema. Só voltar e assistir o programa inteiro. A Inajara Mendonça falou aqui com a gente. Como sempre, excelente programa com excelente tema. Parabéns. E o Adriano Neto aqui agradecendo também a participação, agradecendo pelo programa. E ele disse aqui, eu tenho azia quase que diariamente. Olha só, o Adriano trazendo mais um relato. Você que está aqui nos acompanhando, eu quero fazer um convite para você. Um convite sem nenhuma raiva, viu? Um convite muito tranquilo, muito sereno, que é o quê? Para que você faça parte, junto com a gente, deste trabalho da Fundação Espírita André Luiz. Para isso é muito simples. Você só precisa entrar no site feal.colabore.org, feal.colabore.org, e ali você vai ter a oportunidade de apoiar a Fundação Espírita André Luiz, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, levando conteúdos como esse até a sua casa por diversas plataformas, diversas mídias. Então acesse feal.colabore.org e venha fazer parte desta grande família que é o Clube Amigos da Boa Nova, dentro da Fundação Espírita André Luiz. Doutora Denise, chegamos ao final do programa, eu quero te agradecer, porque foi realmente um programa muito legal sobre a raiva. Gostei bastante também, e pena que o tempo é curto, a gente poderia falar sobre isso aqui um bom tempo e trocar ideia, enfim, mas trouxe o alerta sobre como a gente deve se comportar, e o mais importante, se você não der conta disso sozinho, procure auxílio, isso não é vergonha para ninguém.
Aliás, vergonha é um outro sentimento, culpa, raiva, vergonha, olha aí. Sentimentos básicos que todos nós temos, normal. Porém, não é vergonhoso buscar ajuda, pedir auxílio, ir a um profissional ou pedir apoio para quem tem mais experiência que você confia, olha, me ajuda a vencer isso. Trabalhe em seu favor nesse sentido e gradativamente gerencie esse sentimento, não deixando de tê-lo. Isso nunca vai acontecer. Mas saber lidar com ele e aprender com ele para viver melhor. Então, eu acho que esse alerta a gente conseguiu passar. Semana que vem tem mais. Com certeza. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos. Fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que esteve conosco, na técnica Marcos Magrini, Jefferson Silva, Rogério Palma, na produção Eliette Ribeiro e Regina Prata e na telefonia Thelma Ribas e Solange Ribeiro. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos para você. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou Jesus e o Logos.